Olá, meus amores. Olha, eu aqui agora na aula gravada. Amanhã é aula online, então todos ligadinhos aí na aula, tá certo? Olhem, vejam só. Hoje eu quero que vocês coloquem na página 193 do livro do SAI de História, para a gente aprender um pouco sobre os quilombolas. Quem são os quilombolas? Por que eles têm esse nome, gente? É preciso vocês compreenderem primeiro. Há muitos anos atrás existiam pessoas escravizadas. Hoje em dia não existe mais, graças a Deus. Porém, as pessoas antigamente elas eram tratadas como objetos, mas não eram todos. Eram os que vieram da África. Por quê? Porque os africanos lá, eles passavam por muita necessidade, passavam fome, não tinha emprego. Então o que foi que aconteceu quando eles vieram aqui para o Brasil? Como eles não tinham o que comer, foi feita uma troca, né? As pessoas pegavam o serviço deles, eles trabalhavam e só recebiam o alimento em troca, não recebiam dinheiro. Não é como hoje. Para uma pessoa trabalhar em qualquer local, ela precisa receber dinheiro, não pode ser de graça. Se ela trabalhar de graça, ou é porque ela quer, ou então porque ela está sendo escravizada. E os quilombolas eram pessoas que fugiam desses lugares, porque além deles trabalharem de graça, de serem escravos, eles ainda não poderiam sair, eram tratados como animais. Exemplo, trabalhavam o dia todo em serviços pesados, eles cansavam, muitos desmaiavam porque era muito pesado o serviço, e à noite eles dormiam lá fora, igual animal mesmo. Eles não tinham cama para dormir, se chamavam senzalas. Eram às vezes no chão, né? Não tinha, gente, banheiro, não tinha nada de higiene, não, eram todos jogados. É tanto que a maioria adoecia, morria, porque nem cuidados eles poderiam ter. Então o que houve? Uma certa pessoa teve a inteligência de dizer o seguinte: vou fugir. E fugiu. Quando essa pessoa fugiu, ela foi para a mata, como se fosse não, era uma floresta, e lá ele ficava escondido. Isso quando conseguiam, porque tinham os guardas que ficavam nas portas das senzalas para que eles não fugissem. Mas quando algum guarda estava muito cansado, já não aguentava mais tanto cansaço, adormecia, o que fazia? Ele ia lá, passava e fugia. Lá eles criaram os quilombos. Por isso que quem fugia para essa localidade eram chamadas de quilombolas. Eram comunidades chamadas quilombolas. Então acompanhe na página 193, onde está escrito quilombolas. Com o desenvolvimento da agricultura, da cultura, da cana-de-açúcar e a produção de açúcar para abastecer o mercado europeu, o número de africanos trazidos e escravizados no Brasil aumentou muito. Pela condição de escravizados, muitos fugiram e formaram comunidades em áreas distantes, chamadas quilombos, como eu acabei de explicar, onde seus descendentes, ou seja, a sua família, praticavam até os dias de hoje a agricultura de subsistência. Atualmente, muitos desses quilombos mantêm o modo de vida tradicional, que prioriza a relação com os elementos naturais de forma controlada e não predatória. Um resumo: hoje em dia não existe mais escravizados, mas a cultura deles, o que eles deixaram, ainda existe. O que? Vamos para a página 194. Página 194 vem dizendo sobre a influência. O que é que a gente aprende, né, de bom com esses africanos? Ah, tia, eles foram muito maltratados, eles sofreram muito. Sim, sofreram. Porém, naquela época, eles estavam precisando. Ou eles eram escravizados para poder se alimentar, que a única coisa que eles poderiam era se alimentar, ou então eles morriam, então eles preferiam ser escravos. Só que as pessoas foram muito más com eles, né? Já que eles estavam trabalhando só para se alimentar, o que custava a gente dar uma cama boa, né? Fazer um quartinho, né, que fosse no fundo,
tudo, né? Ah, tia, poderia ser dentro de casa. Sim, mas naquela época as pessoas eram muito más. Então, se ele não queria fazer o quarto na frente, fazia ao menos um quarto, gente, com uma esteira, com uma rede, mas nem isso eles poderiam. E o que foi que esses africanos trouxeram de bom para nós e deixaram até hoje? Na culinária da página 194, sabe o que eles trouxeram? Vatapá. Então, quando vocês lembrarem do vatapá, feijoada, da cocada, do acarajé, lembrem que foram as influências trazidas por esses africanos que sofreram tanto, né, quando estavam escravizados. Lembrando que não é toda a África, gente, que é escrava, né? Isso foram há muitos anos atrás, certo? Hoje em dia não existe mais isso. Nem pode, né? Nem pode existir escravidão hoje em dia. Então, aqui eu resumi o que foi que eles deixaram. Vamos ler aí. Conheça a influência africana na culinária brasileira. Vatapá, feijoada, cocada, acarajé. É extensa a lista de comidas que tem influência africana e que estão no cardápio dos brasileiros. Ingredientes como leite de coco, o inhame e o dendê acrescentam sabor aos alimentos. E como não falar da famosa feijoada? O preparo era feito pelos africanos escravizados que usavam feijão preto e sobras de carnes dispensadas pelos senhores de engenho. A feijoada é considerada um prato brasileiro com forte influência africana. Gente, como surgiu a feijoada? Para quem gosta de feijoada, eles pegavam, gente, as sobras. Ah, nós almoçamos hoje carne, então sobrou só esse restinho, não vamos jogar fora nem dar para os animais, vamos guardar. Sobrou um pouquinho de arroz, sobrou feijão preto, sobrou algumas verdurinhas, eles juntavam tudo. E à noite eles juntavam tudo em uma panela e foi onde surgiu a feijoada. Nas artes, o que foi que eles nos trouxeram de influência? Foi a cultura africana, foi o samba, o estilo musical tradicional do Brasil, foi o que mais? Foram os jogos de combate, foi a capoeira, foram os ritmos africanos, as músicas, os instrumentos musicais de percussão. Então todos esses aí foram trazidos da África, né? Foram influências da África, gente. Na página 195, gente, eu estou resumindo porque eu sei que vídeos gravados não é a mesma coisa que as aulas online. Então vocês às vezes querem acompanhar quando a tia tá ali, ela acompanhe, né? Então se eu for ler aqui, muita gente vai me enrolar e não vai acompanhar. Então eu vou resumir para que vocês não se saiam mal na prova, certo? Na página 195, vem falando sobre o sertanejo. Sertanejo, gente, somos nós, são pessoas que moram no Nordeste. E quais são as características de nós sergipanos? Nós somos um povo que gosta muito de conversar, um povo que gosta muito de chamego, né? De abraçar o outro. Pena que agora não pode ter abraço nenhum. Mas uma das características nossas sertaneja é o quê? São as casas de antigamente, que eram casas de taipa, né? Que são também chamadas de casas de pau a pique. E construídas muitas vezes pelas próprias pessoas, né, com barro, enfim. E outra influência também do sergipano são o milho, a macaxeira, o feijão verde, a carne. Aí abaixo, sim, e o povo sertanejo também gosta muito de artesanato, né? Se vocês forem a Aracaju, aqui em Simão Dias, eu não sei se tem ainda, porque nunca mais eu saí, né? Mas em Aracaju tem um mercado que lá tem muito artesanato, são bolsas artesanais, são objetos feitos de barro. Inclusive minha avó, ela já é falecida, mas ela fazia muitos objetos de barro e eu ganhava muito, que eram pratinhos, que eram copinhos, eu ganhava muito essas coisas de barro da minha avó, que inclusive é muito bom de brincar, viu? Vocês que adoram celular o tempo todo, procurem brincar um pouquinho também, que faz muito bem para a mente. Aí abaixo, nessa página 195, a gente pode ver uma casa de taipa. Essa casa aí, gente, é com madeira e barro. Tá vendo? São as próprias pessoas que constroem madeira e barro. Na página 196, tem um poema
Assim, ó, leia com atenção o poema a seguir. Ele foi finalista em um concurso que reuniu estudantes de todas as partes do Brasil. E foi escrita por uma menina de 11 anos. Gente, teve um concurso para escolher o melhor poema. Por isso que eu sempre digo a vocês, vocês podem ser o que vocês quiserem. Essa menina de 11 anos ganhou esse concurso com esse poema que ela mesma elaborou. Qual é esse poema? Escutem só. Minha Casa Azul e Rosa. Raquel Farias Glória, aluna da Escola Municipal, ou seja, que não é uma escola particular, de Bom Jesus. Ela começa assim. Minha casa é de madeira pintada azul e rosa. Ela é bonita e faceira, no Rio Negro é a mais vistosa. No lugar onde vivo, moro com minha avó. Seu passatempo preferido é jogar dominó. Mas não posso me esquecer de falar do meu avô, que sabe tudo da floresta. Para mim, ele é um doutor. Das brincadeiras que mais gosto, melhor de todo mundo, jogar a pedra na água e ir buscá-la no fundo. Muitas frutas encontramos espalhadas por aqui. Às margens do Rio Negro, eu desfruto o açaí. Mas não posso esquecer, pois tenho que admitir, a que eu mais prefiro é o delicioso buriti. Tudo isso acontece na minha casa azul e rosa. Não me canso de falar, no Rio Negro é a mais vistosa, de onde vejo o tucano e também o boto rosa. Lindo, né, gente? Ela fez um resumo de onde ela vive em um poema. Viram que lindo? Agora eu vou deixar essa atividade para vocês responderem, tá bom? E vocês, assim que vocês terminarem, podem me enviar. Identifique no poema elementos naturais da paisagem e transcreva nas linhas abaixo. O que é que nesse poema tem de natural? É o quê? Começa com o quê? Rio Negro, né, gente? Já dei uma dica, o resto até com vocês. 2. Reescreva as partes do poema que mostram atividades divertidas. O que é que ela fala? O que ela faz de divertido no poema? Lembrando que é uma interpretação de texto, não é preciso vocês, ler direitinho, ou então se vocês compreenderam o que eu li, responder aí. 3. Compare as atividades divertidas apresentadas no poema com as que você realiza no seu dia a dia. De acordo com o que ela realiza, com o que você realiza, o que é que tem? Tem algo parecido ou não? Aí você vai escrever, no meu dia a dia eu faço isso, 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 que não parece nada com o que ela faz. Ou então, eu gosto de brincar perto do rio. Enfim, escrevam aí o que é que vocês fazem divertido, que é parecido ou não com o dela. E no 4, o poema fala sobre a importância de se transmitir o conhecimento adquirido, né? Ou seja, ela diz o quê? Que a avó transmite conhecimento, que o avô transmite conhecimento. Então, identifique o trecho em que isso aparece e reescreva nas linhas abaixo. O que é que ela aprende, né, com o conhecimento de alguém? O que é que ela aprende? Então, vocês vão transcrever aí o trecho que aparece que ela fala que aprende. Tá bom? Beijos. Até amanhã online. Não esqueça.